Sejam todos bem-vindos, então, para mais uma aula nesta semana. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Romanos para todos os dias. E hoje nós vamos começar o capítulo 2. Capítulo 1 já foi bem desafiador. Vimos assuntos interessantíssimos no capítulo 1, fortes também, logicamente. E vamos continuar no assunto, porque o capítulo 2 de Romanos não é um assunto diferente. Lembre-se que falei sobre o estilo de escrita que o apóstolo Paulo usou aqui, e no capítulo 2 ele continua na mesma pegada, no mesmo modo de escrever, no mesmo modo de ensinar e de transmitir aquilo que Deus revelou a ele para que trouxesse a nós. Capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 8, nós vamos ver especificamente o caso dos judeus. O que Paulo vai ensinar aqui no capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 8, que vai mostrar para este grupo de pessoas que fazem parte da igreja, que se reúne na cidade de Romanos, na cidade de Roma, perdão, sobre o que estava acontecendo lá. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, você deve se lembrar, se você não se lembra, você pode abrir e ler na sua Bíblia. Paulo apresentou ali o princípio de que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm, ou seja, que guarda, que esconde a verdade pela injustiça. Nós esmiuçamos isso e entendemos porque o capítulo 1, versículo 18 ali é basicamente a tese que Paulo trata e ainda é a tese do capítulo 2 e dessa parte que nós estamos estudando. Ou seja, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Agora, no capítulo 2, ele aplica essa verdade para o caso dos judeus, que tem a revelação tanto da natureza, como nós vimos no capítulo 1, que Deus ele se revelou por meio da criação, como também tem a revelação dos escritos do Antigo Testamento. Opa, eles têm algo a mais até. E Paulo diz que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça. E isso é exatamente o que ele quer dizer. Toda impiedade e injustiça está englobando todo mundo aqui, e não somente um grupo, seja ele étnico ou religioso qualquer. Não importa se é gentil ou judeu. A palavra toda aqui desse texto envolve todo mundo. Segundo o apóstolo Paulo neste livro, os judeus, por serem o povo escolhido de Deus, eles não se encontram numa situação melhor do que a situação dos gentios ou dos pagãos, como alguns gostam de dizer também. Pelo contrário, eu estou aqui dando a introdução aqui do capítulo 2, tá, pessoal? O fato de Deus ter revelado a este povo também, não só se revelado a este povo, não somente pela natureza, mas também se revelado através da lei, eu posso dizer algo mais aqui, tá? Deus se revelou a este povo através da natureza, como nós vimos no capítulo 1, que Deus se revelou que nenhum homem é indesculpável, nenhum ser é indesculpável, porque Deus se fez conhecido por sua criação. Mas com relação ao povo judeu, Deus se revelou através das leis dadas a eles e através do relacionamento com eles. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver que o relacionamento de Deus com esse povo, a partir de Abraão especificamente, depois vieram os patriarcas, e aí vieram as tribos, né, de Israel, e aí veio toda aquela história daquele povo que se desenrolou até quando aquele povo foi, ali os patriarcas, mas Abraão, né, foi para o Egito, e ali ficaram 400 anos escravos, e depois saiu do Egito, uma grande nação saiu do Egito, e ali então começa a se estruturar como uma grande nação, mas
O relacionamento de Deus com esse povo vinha desde lá de antiguidade e continuou. Esse povo presenciou ações de Deus na sua história que nenhum outro povo presenciou. É mar se abrindo, é sustento caindo do céu, é proteção de uma coluna. Estou falando aqui só de umas experiências no deserto, né? O sustento de uma coluna de fogo atrás para proteger contra o inimigo, os muros de Jericó caindo, as batalhas sendo vencidas basicamente de forma fácil, entre aspas, aqui. Então Deus se revelou através dos profetas e Deus falava através dos profetas a esse povo. Então esse povo teve um relacionamento com Deus muito especial, muito especial. Então Deus se revelou com eles de uma forma muito grandiosa. E Paulo, ele começa a mostrar para esse povo isso e demonstrar para esse povo que a situação deles era pior, não era melhor, como eles estavam achando que era. Já que eles passaram por toda essa experiência com Deus, eles não tinham vantagem nenhuma. Ao contrário. Certamente que a ira de Deus também está sobre eles. Ao contrário do que eles achavam. Lembre-se, pessoal, estou falando aqui que a carta foi escrita para a igreja de Roma. Os irmãos em Cristo na igreja de Roma era composta por judeus e gentios. E esses judeus aparentemente se achavam melhor do que os outros gentios. A forma em que o apóstolo aborda este assunto é muito esperto, é muito hábil. E vocês vão perceber como ele aborda esse assunto para com os judeus. Ele, de cara, ele não identifica que ele está falando com os judeus. Quando ele começa a falar sobre isso, sobre essa igualdade, sobre essa questão de situação ruim, ele não começa a falar assim, olha, ele não diz, agora eu vou falar para você, povo judeu, meu povo. Ele não fala isso. Ele começa a falar sobre o juízo divino. Ele começa a apresentar o juízo divino no capítulo 2. Ele começa a mostrar que esse juízo divino é um juízo que ninguém vai escapar. Vai ser um juízo que vai ser justo e imparcial. Do versículo 1 ao versículo 16 nós vamos ver isso. E aí depois que ele mostra esse juízo, depois que ele fala que ninguém vai escapar e tudo, aí então ele pega e fala do judeu. Ele fala, então vocês, ó, preste atenção em vocês agora. Capítulo 2, versículo 1 a 16, como eu disse agora há pouco, fala sobre esse justo juízo de Deus sobre todos. Não vamos ler o capítulo todo aqui, conforme eu vou falando aqui, nós vamos lendo alguns versículos. Capítulo 1, do versículo 18 a 32, Paulo desenvolve então essa manifestação da ira de Deus, que ocorre hoje, no tempo presente, onde Deus castiga toda a impiedade e a perversão da humanidade, entregando toda a humanidade à sua própria consciência cauterizada. Agora, a partir do capítulo 2, então, ele vai falar sobre a manifestação desta ira, mas a manifestação dessa ira num futuro, que há de vir, que ainda não chegou. Então, nós encontramos o escritor aqui de Paulo, o escritor Paulo, apresentando aqui de forma geral, versículo 1 no versículo 2, e depois ele desenvolve do versículos 3 até o 16 esta ideia do juízo vindouro, do juízo que há de vir. Versículos 1 e 2. Alguém quer ler, por favor? Versículos 1 e 2. Tá, eu leio aqui. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Muito bem.
Logicamente, se nós fôssemos colocar um tema para o assunto que Paulo desenrola aqui, nós íamos usar uma única palavra: hipocrisia. Okay? Hipocrisia. Mas eu não vou discorrer sobre um tema hipocrisia. Nós vamos ler os textos. Vamos escorrer os textos. As pessoas, o ser humano, muitas vezes, nós por natureza somos parciais. E essa parcialidade que nós temos, ela é sim influenciada pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios orgulhos, pelo nosso próprio pecado. Infelizmente, nós ainda estamos vivendo no corpo do pecado. Vamos nos livrar disso um dia, quando Jesus voltar. Nós sempre vamos nos imaginar melhores do que os outros. Talvez você fale assim: ah, não, pastor Ale, eu não sou assim. Eu não me julgo melhor do que ninguém. Eu não me julgo melhor do que os outros. Mas sempre que nós estamos julgando outra pessoa, na verdade nós estamos nos colocando melhor do que ela. E é isso que o texto bíblico nos ensina. Agora, o juízo de Deus não é segundo uma vaidade ou uma parcialidade ou um orgulho. O juízo de Deus é segundo a verdade. O texto diz aqui, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois é condenado, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Aí no versículo 2, ele sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas, agora esse juízo de Deus, ele é segundo a própria verdade. Quem estudou comigo sobre Deus no curso que eu dei o ano passado, foi um ano e pouquinho o curso, eu acho, só sobre o assunto Deus, vocês devem se lembrar que Deus, aliás, que a verdade faz parte da existência, faz parte do próprio ser. E em Deus não há mentira e não há injustiça. Deus, ele opera a sua vontade, o seu querer, o seu julgamento, segundo os princípios eternos dele mesmo, segundo a sua justiça, que é intrínseca também na sua própria existência. Se ele for injusto, como vimos, ele deixa de ser Deus. Se em Deus há mentira, ele deixa de ser Deus. Então, ele vai julgar de acordo com esse parâmetro. Nada, nem ninguém vai poder subestimar ou mudar aquilo que Deus vai determinar ou determinou em seu julgamento. O apóstolo Paulo se refere primeiro ele diz que não tem como ninguém se julgar, como posso dizer, desculpável diante da presença de Deus. Ninguém pode julgar-se em uma condição desfavorável diante da presença de Deus. Você deve se lembrar no capítulo 1 que Paulo ele logo diz que ninguém será indesculpável. E dizer que não conhecia, não sabia da existência de um Deus. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos relembrar isso aqui? Abra sua Bíblia, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vou ler do 18 ao 20, tá bom? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade pela injustiça. Já lemos, vou continuar. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo percebidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Isso daqui você deve se lembrar que eu disse para vocês que isso não tem nada a ver com salvação. Salvação, vida eterna, se ganha através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo. Aqui Deus está colocando acerca da sua existência, da ciência da sua existência. Aqui no capítulo 2, versículo 1, ele fala de que nenhum homem vai ser indesculpável também.
Ele coloca aqui que, ao observar a degradação dos gentios, e os judeus estavam fazendo isso, os judeus da igreja eles se escandalizavam e se levantavam pelo fato de olhar a cultura dos gentios, e a cultura dos gentios era diferente mesmo, porque mesmo o judeu, neste contexto da igreja de Romanos, tendo aceitado a Jesus como Salvador, ele ainda tinha toda aquela carga cultural que ele carregava sobre si. Toda aquela doutrinação que ele carregava sobre si, das leis, da tradição oral e de tudo aquilo que ele carregava sobre si. Então ele olhava para o povo gentil, que era completamente diferente. A cultura completamente diferente. E ele agia então como um juiz, ele julgava aqueles irmãos da igreja pelo fato de serem diferentes. Os gentios. Só um exemplo aqui, o fato do judeu aceitar Jesus como Salvador não fez com que o judeu comesse carne de porco, por exemplo. Ele continuou não comendo carne de porco, e tudo certo, sem problema nenhum. Mas o gentil não tinha esse problema. O gentil da igreja, ele comia carne de porco. Exemplo aqui, tá, pessoal? Exemplo. O apóstolo, ele não menciona, na realidade, o judeu aqui. Mas o que ele tem em mente aqui é o judeu. Faz parte da igreja. E vocês vão perceber isso no decorrer do texto. Eles eram conhecedores da lei. Eles eram membros do povo escolhido de Deus. Mesmo assim, eles imaginavam estar numa posição moral mais elevada do que os gentios. Por isso, eles se colocavam como juiz diante do povo. E eles se achavam que, pelo fato de serem o povo de Deus, eles estavam livres do julgamento, do juízo de Deus. É justamente por isso que Paulo começa a falar sobre o juízo aqui. Depois Paulo vai chegar e falar: vocês não estão livres do julgamento, do juízo. Eles falavam assim: não, eu não cometo os pecados, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu estou livre do juízo, eu não vou passar por isso. Mas eles quebravam a lei muitas vezes. É muito interessante que, quando nós olhamos para o versículo 2, eu vou voltar nesse versículo aqui, do capítulo 2, versículo 1, portanto, você que julga os outros é indesculpável. Por que você está julgando? É mais ou menos isso. E você está condenando a si mesmo naquilo em que você está julgando. Olha, você está julgando, então você está se condenando julgando. E aí Paulo fala: você pratica as mesmas coisas. Aqui, para o ouvinte da carta, estava tudo certo, porque a carta foi para a igreja. Estava todo mundo ouvindo isso. Tudo certo, de boa. Estava todo mundo ouvindo isso. Estava doendo, entre aspas, aqui. Paulo estava usando aqui aquela imagem do fariseu que orava, né? Senhor, eu dou graças, porque eu não sou igual a esses homens que roubam, os injustos, os adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou dizimista de tudo que eu ganho. Em Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12, né? Paulo está dizendo aqui basicamente o mesmo princípio de Lucas 18, 11 e 12. O que estava fazendo esse fariseu? Eu sou melhor que eles. Estava condenando o publicano. Porque o publicano não cumpria a lei, mas o fariseu cumpria? Não. Ele pensava que sim, mas ele não cumpria. O Senhor Jesus várias vezes mostrou isso. Qual é o primeiro e grande mandamento que o Senhor Jesus colocou aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Amar a Deus dessa forma. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. O fariseu nem amava Deus e nem amava o próximo. Ele só olhava para si mesmo. Ou seja, ele quebrava a lei quando ele julgava o publicano. E isso estava trazendo condenação para si mesmo. É a mesma ideia que Paulo está tratando em Romanos capítulo 2, meus versículos.
Esses homens, ao observar os escândalos dos pagãos, condenavam esses pagãos aos pecados. Eles estão violando a lei divina. Olha lá aqueles pecadores. Paulo fala, você comete a mesma coisa. Ao você condenar, você está quebrando a lei de Deus. Você está condenando a si mesmo. E aí, pessoal, aqui tem um princípio muito importante que vale a pena refletirmos, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para as outras pessoas e julga sem ter as informações corretas e muito menos sem ser pelo crivo da verdade. Quando eu falo crivo da verdade, é a palavra. Porque é a palavra que pode fazer isso. Né? Quando eu olho uma ação, uma atitude em si, eu tenho que olhar aquilo do ponto de vista da palavra de Deus. E não do meu ponto de vista. Porque o meu ponto de vista, ele é falho. O meu ponto de vista, ele pode errar. E erra. E erra. No versículo 2, Paulo ele acrescenta o princípio que opera o juízo de Deus. Ele diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, dependendo da versão está desta forma. Aqui nós temos 3 coisas que vale a pena. Primeiro, o fato de que todos nós sabemos, ou seja, temos um certo conhecimento. Não temos dúvida quanto ao fato de que Deus julga o pecado. A nossa consciência diz isso. Na verdade, a consciência de todo ser humano diz isso. Por mais deturpada e destruída que a consciência possa estar, lá no fundo, ela sabe, poxa vida, algo existe além disso daqui. Ela pode não aceitar, não compreender, mas essa consciência, ela existe. Segundo, o fato de que este juízo é segundo a verdade, é segundo Deus mesmo. Podemos nos enganar pensando que Deus fará exceções e, em nosso caso, podemos imaginar que nossa posição ou nossa moralidade vai tornar de alguma forma impossível a condenação sobre nós, mas no fundo, no nosso ser, sabemos que o juízo de Deus é justo e é segundo a verdade dele, e não segundo nenhum tipo de parâmetro que eu possa ter. E essa ideia, pessoal, de que Deus é bonzinho, então no juízo ou no julgamento ele vai me perdoar, é uma ideia muito forte na sociedade, e nós vamos ver que isso aqui é, na verdade, é uma coisa destrutiva. Né? E terceiro, o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, como diz o texto. Não existe exceção. O pecado será julgado e receberá condenação devida. Seja cometido por um homem poderoso, uma pessoa poderosa que existiu na história, seja por aquela pessoa mais pequenina que existiu na história, todos passarão por essa experiência. E agora, então, do versículo 13 em diante, nós vamos ver o desenvolvimento desta ideia que Paulo colocou aqui. Versículos 3 e 4. Alguém leia, por favor. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Pessoal, primeiramente aqui Paulo assinala 2 formas da ideia errada de que o homem poderá escapar do juízo de Deus. Por um lado, aqueles que imaginam que são seres privilegiados, aqueles que acham que são seres que são diferentes de todos os outros e que não passará por sua posição ou importância, Deus não pode tocar, ele fala, é impossível. Eles acham, mas será que Deus vai? Meu, versículo 3 aqui é batata, olha.
assim, quando você, um simples homem que julga, mas pratica a mesma coisa, pensa você que escapará do juízo de Deus? É uma pergunta que ele faz. Você pensa que vai escapar? Será que é possível alguém dizer que escapará? Deus vai aplicar a sua justiça a todos que o ofendem, que vivem no mal. É um ponto passivo nas Escrituras. Existe uma versão da Bíblia que coloca assim, ó: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? E é muito engraçado que a palavra tu nesse versículo é muito enfática. É muito enfática. Você acha que vai participar, escapar. Então aqui vem, lógico, está implícita na pergunta naturalmente a ideia de que este conceito é completamente errado. Como ensina o apóstolo Paulo, e ele vai ensinar nos versículos posteriores aqui. Por outro lado, alguns que se reconhecem pecadores sabem que têm ofendido a Deus, mas têm o seu conceito de Deus tão baixo e tão deturpado, que acham que a bondade de Deus e que a paciência de Deus, e imaginam que ele, pelo fato de ser um Deus de amor, vai perdoar, nem mais nem menos, qualquer um que chegar diante do trono. Esse é um outro conceito, é uma outra vertente que é errada. O versículo 4, ele responde essa questão. O versículo 4 diz o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Para que serve a bondade e a tolerância e a paciência de Deus? O versículo responde para que serve. Vocês perceberam? Ele fala: não reconhecendo que a bondade de Deus o levará ao arrependimento. Deus ele já está atuando com bondade, com tolerância e paciência para conduzir o homem, o ser humano, para o arrependimento. Essa bondade, tolerância e paciência não é para ser usado no dia do juízo. E é o que muitas vezes a pessoa se engana, ela cai nessa pegadinha aqui. Não, Deus é tolerante, é longânimo, ele é bom, ele é amor. Então, quando eu chegar lá diante do juízo, porque eu sei que eu sou pecador, ele vai me perdoar. A expressão usada aqui para desprezar, algumas versões da Bíblia usa a palavra desprezar aqui, literalmente. No original, ela não tem aquela ideia de desprezar como, eu não gosto do Antônio, então eu vou desprezar o Antônio, eu vou deixar o Antônio de lado. Não. A ideia do termo no grego aqui traz aquela ideia de um conceito raso, um conceito baixo, um conceito inadequado. Um conceito que leva a pessoa a imaginar além do que é real. A palavra grega usada ali nos leva a entender isso. Então, é justamente por isso que a gente chega a essa conclusão do texto, por causa desta palavra usada aqui. Então, os que imaginam que Deus vai perdoar lá na frente simplesmente porque a pessoa é boa, eu sou bonzinho, então Deus vai me perdoar. Esqueçam disso. A bondade de Deus não é apartada da sua justiça. O Paulo está discorrendo isso aqui. A bondade de Deus não é apartada da justiça. A bondade e justiça andam juntos na sua existência, na existência de Deus. E justamente por causa da justiça de Deus que haverá um julgamento. Porque se a justiça de Deus não tivesse que ser aplicada, para que haveria um julgamento? Eu não sei aqui quem já leu os profetas. Eu não sei aqui quem já leu Apocalipse, por exemplo, e lá expressa de uma forma bem direta muitas coisas. Se não fosse a justiça de Deus, para que o julgamento? Se não fosse a justiça de Deus, qual é o sentido do trono branco? A bondade de Deus serve para nos conduzir.
Ah, Deus é amor? Lógico. Deus é compassivo? Certamente. Ele é longânimo? Misericordioso? Ele é fiel? Lógico. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, como diz Êxodo 34. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado? Lógico. Mas lá em Êxodo 34, versículo 6, que eu acabei de fazer citações aqui, o próprio versículo 7 de Êxodo capítulo 34 diz o seguinte: ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, filhos, etc. Ou seja, o Êxodo mostra o amor de Deus, a longanimidade, a misericórdia. Ao mesmo tempo, ele mostra a justiça. Mas ele não vai inocentar o culpado. Por isso que o texto diz: se perdoar os vossos pecados, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O amor de Deus, pessoal, às vezes nós confundimos. E quem estudou Deus comigo no curso anterior deve se lembrar. Amor de Deus não é sentimentalismo. Amor não é um sentimento como eu e você podemos ter para com alguém ou para com o próximo. O amor de Deus é muito difícil definir isso, tá, pessoal? Assim, tô até tomando cuidado com as palavras aqui, porque escorregar aqui para uma besteira é muito fácil. O amor de Deus, ele está intrínseco no seu ser e na sua existência, e é algo abrasador, eu posso dizer assim, porque é a própria essência. Por isso, o fato dele ser longânimo, compassivo e não castigar de forma imediata, não quer dizer que ele não se importe com o pecado que está sendo cometido. Isso também não quer dizer que signifique nada para ele. Lógico, ele irá julgar. A sua bondade existe. E ela está operando hoje para nos conduzir ao arrependimento. Porque ele castiga de acordo com a sua justiça. Quando nós lemos, quando Paulo escreveu isso daqui, contudo, por causa da teimosia. Não, aqui é o versículo 5. Vamos ler o versículo 5 então. Vamos ler o versículo 5. Agora, do versículo 5 ao versículo 16, Paulo vai expressar a verdade real do caso. Versículo 5 a 16. Vamos ler? Eu vou ler para vocês aqui, vocês acompanham. Bom? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Vamos falar sobre isso já já. Calma aí. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Liga esse texto àquele que a gente estudou no capítulo 1. Versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória, honra e paz para toda a prática do bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ele ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunhas também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os,
ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara meu Evangelho. Vamos agora, então, começar a falar sobre esse trecho aqui. Logicamente que não vai dar para concluí-lo hoje. Aqui, então, o apóstolo passa a podemos assim designar os que imaginam que por sua bondade ou benignidade poderão escapar do juízo de Deus de maneira mais enérgica, mais enfática. Ele vê que os fatos aqui são opostos a esses que imaginam que passarão lisos no julgamento, né? E ele assegura então que estes estão acumulando ira. E aqui é uma coisa muito interessante o termo acumulando ira. Acumulando ira de quem? Porque o texto diz que estes colherão, podemos dizer assim, a ira no dia da ira. Olha no versículo 5, que coisa louca. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Ira de quem? Para o dia da ira de Deus. Opa, a gente vai ter que entender o dia da ira de Deus. Então, esse povo está acumulando ira para o dia da ira de Deus. Então, essa ira ela vai ser de alguma forma descarregada. De alguma forma, essa ira ela vai ser expressada, podemos dizer assim, exposta. E o texto colocou até quando será? Será no dia da ira de Deus. Vamos entender mais para frente o que quer dizer isso. Então, o que Paulo está colocando aqui é que ele está dizendo qual é o processo. Ele está especificando o processo pelo qual se vai acabar tudo isso. Ele está explicando o processo pelo qual tudo vai acabar. De novo, ele afirma: haverá e que o Senhor julgará os segredos dos homens. Certa vez, gente, uma pessoa me perguntou assim: por que Deus não já aniquila logo essas pessoas que são tão más? Todo mundo faz essa pergunta, né? Por que Deus está deixando impune? Eu sempre digo para as pessoas que Deus não deixa nada impune. Primeiro, a humanidade já está pagando o preço do seu pecado, o pecado que cometeu no Éden, como eu expliquei no capítulo 1. Já está pagando hoje. E está acumulando na sua conta de pecados o momento em que Deus despejará a ira dele, julgará de acordo com cada coisa foi feita. Quem vai passar impune naquilo que faz? Versículo 16 colocou exatamente isso. Olha o versículo 16. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo. Então não existe obra de ninguém que vai passar impune. Aos nossos olhos humanos parece injusto. Ah, mas aquele cara lá, isso, fez maldade e tal. E por que Deus já não sabe a história, né, gente, daquela pessoa? Mas por que Deus, aos nossos olhos, parece que injusto? Não, ela não vai passar em branco. É muito interessante porque aqui é aquela ideia, né? Que Mateus coloca, que o Senhor Jesus coloca em Mateus. Com a medida com que você estiver medindo, você vai ser medido. Todo mundo será ou passará por um julgamento, seja ele para a condenação ou não. Todo mundo passará. E isso é exatamente o que o apóstolo Paulo está afirmando nesta seção da sua carta aqui. O homem está acumulando a humanidade, a sociedade, cada indivíduo, porque isso aqui é uma responsabilidade individual, está acumulando com a sua impenitência, com a sua dureza do coração, com o seu desprezar de Deus, está acumulando ira para si mesmo, e Deus vai pagar esta ira com a mesma moeda. A ideia aqui do acumular nesse texto é exatamente essa.
Alguém que está acumulando algo para receber no futuro. Poxa vida, mas receber ira, que coisa mais chata. Por que receber ira? Pecador aqui, diz o apóstolo Paulo, é algo assim como o homem que simplesmente está acumulando ira e um dia vai receber de volta. Isso é muito chato. Agora, por que receber, né, essa ira? Por que acumular essa ira? Então, existem situações e existe sim como se livrar disso. E no decorrer da carta, então, nós vamos entender isso. No decorrer da carta, o apóstolo Paulo ele fala como se livrar disso. Como deixar de depositar ira na minha conta para o dia do juízo? O apóstolo Paulo ele mostra isso. Esta dureza e falta de arrependimento são, podemos dizer assim, as obras de cada um. E são as obras de cada um que trarão sobre cada um esse tesouro acumulado, entre aspas, aqui, chamado ira. Vai ser pago no futuro. Então vai chegar um dia em que Deus vai chamar cada um a prestar sua conta. Vem aqui, vou abrir sua conta. E esse dia, Paulo está descrevendo neste texto como o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A palavra dia nesse texto não é um dia de 24 horas, e sim a um momento, a um acontecimento, como eu posso dizer, a um período que há de acontecer. De alguma maneira singular, no meio da história, haverá um momento, e esse momento é chamado de dia. A Bíblia coloca esse termo, às vezes, como o grande e terrível dia do Senhor. Você pode ver esse termo algumas vezes, ou o dia do Senhor. Então, algumas teologias podem divergir um pouco com relação ao significado desses termos, mas Isaías, Jeremias, Ezequiel, ele coloca essa ideia do dia do Senhor, que será o dia do juízo, o dia em que as pessoas vão prestar contas diante do Senhor. Agora, só uma observação aqui, eu não quero confundir, eu também não quero ser muito enfático aqui com relação a isso. Profecias e Escatologia foi um curso que eu dei já há muitos anos atrás, ele levou quase 2 anos, este curso. Então, existem várias visões escatológicas, ou seja, visões das coisas que vão acontecer no futuro. Existem visões diversas por aí. Eu vou falar de uma forma bem resumida aqui. Para mim, o que eu acho mais coerente nas Escrituras é uma visão em que Cristo irá arrebatar a sua igreja e não vai permitir que a sua igreja viva o período que a Bíblia chama de grande tribulação, ou Daniel chama de última semana, enfim, que a igreja não passará pela grande tribulação, que é um período que a Bíblia coloca. E nesse período, a igreja estará junto com o Senhor em um momento chamado Bodas do Cordeiro. Esse momento, os justos do Antigo Testamento, os mortos do Antigo Testamento, os mortos que morreram em Cristo, ressuscitarão e a igreja será arrebatada, ok. Tem gente que fala, não, mas isso não existe, essas coisas, beleza, não vou discutir sobre isso. Eu estou falando o que eu acho mais coerente. Depois disso, Jesus ele vai voltar junto com a sua igreja, com seus santos, para livrar, podemos dizer assim, Israel de uma grande eminência de destruição. Essa volta é a volta que Israel chama a volta do Messias em si. E neste momento, Jesus ele vai julgar as nações. É o julgamento das nações. Ele vai purificar as nações e vai haver transformação da natureza, transformação da terra e tudo mais. E depois de tudo isso aqui, haverá um período chamado de reino milenar. Estou sendo bem superficial aqui, tá, pessoal?
Aí depois disso haverá um período chamado de reino milenar. Após o reino milenar, e vão ter vários acontecimentos lá, antes do milênio vai ter prisão de Satanás e seus anjos durante um período e tal e tudo mais, mas enfim, depois do período milenar, haverá então um evento chamado de Trono Branco. Aquele evento chamado de Trono Branco é o grande julgamento. Então, existem posições que falam que o dia do Senhor é o dia em que Jesus voltar e julgará as nações para purificar e instituir o seu reino. E outros que dizem que o grande e terrível dia do Senhor é aquele período lá chamado, ou aquele momento chamado de Trono Branco, onde todos, sem exceção, todos, de toda a história da humanidade, irão prestar contas diante daquele que está no trono. Ok? Tudo bem? Eu sei que eu não quis confundir aqui, mas é só para vocês terem uma ideia do que Paulo está falando. Então, quando Paulo está falando do dia do juízo, ele está falando que todos vão estar diante do juízo divino. Todos vão estar diante desse juízo. Ok? Mas, Carlos, mas você está falando do trono branco? Eu divido aqui, pessoal. Para mim, o trono branco é para condenação de todos aqueles que suprimiram a verdade pela injustiça, podemos dizer assim, pegando o contexto aqui de Romanos. Enquanto as bodas do Cordeiro é o julgamento das obras dos santos, serve para outra coisa, não para condenar em si. Porque aqueles que foram arrebatados por Jesus não estão condenados. Então, o arrebatamento ou o julgamento de Cristo nas bodas do Cordeiro, ou no tribunal de Cristo, como também é chamado, não é para condenação. Condenação é o trono branco. O trono branco ali já é outra pegada. Okay? Então, nos versículos 6 a 15, Paulo explica o processo pelo qual Deus vai retribuir segundo o procedimento de cada um. Esse é no dia do juízo de Deus. Eu particularmente creio. O dia desse juízo de Deus para toda a humanidade será no trono branco. E ele faz a referência aqui à imparcialidade. Nós vamos ver a partir da semana que vem, dos versículos 6 a 11, essa imparcialidade. E depois ele apresenta provas que demonstram essa imparcialidade dos versículos 12 a 15. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente restante de semana e terça-feira que vem nos vemos novamente.